Boa noite, pessoal! Boas-vindas a mais uma live. Bom, boa tarde ou bom dia, né, para quem for assistir isso depois. Essa live de hoje é uma live super especial, hein? Ai, até esqueci de colocar o título, olha. Mas, ó, a Rei já tá por aqui, já já te chamo, tá, Flor? Só dá uns minutinhos aqui, vou falar algumas coisinhas e aí eu te convido. Então, gente, se preparem, que essa live vai ser uma live aí com várias viradas de chave, com várias partilhas interessantes. Estou aqui até me organizando aqui, sentando bonitinho com a minha almofadinha. Então, para quem veio aqui para ouvir um pouco mais de insights sobre saúde de verdade, sobre processos que verdadeiramente trazem uma mudança do corpo e sobre jejum, sobre prana, vocês estão no lugar certo, tá? Então, vou começar aqui a live com vocês vamos lá, rapidinho. É que uma pessoa, meu pai, abriu a porta aqui. Do tipo, não sei se ele tava me procurando ou o que que houve. Porque a gente mora em casas separadas, mas próximas. Que delícia! Ei! Acho que Tá me vendo? seu pai tem te interessado também para saber o que vai vir agora. Pois é, eu nem entendi. Ele nunca vem aqui na minha casa, tipo assim, nunca. Aí hoje, sei lá, deve ter ficado imaginando o que que eu tava fazendo essa hora da noite, não sei. Mas e aí, Flor, como é que você tá? Tá com uma carinha de que tá calorzinho por aí? Tá calor. É, aqui já tá mais friozinho. Mas que delícia. Muito bom. Então, gente, ó, essa é a Rê, né, pra apresentar vocês. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho dela pra vocês. Então, hoje, é só um lembrete que eu sempre dou no início das lives. A qualquer momento que vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que a gente realmente veja, joguem no balãozinho com interrogação que tem lá embaixo. Porque às vezes no chat a gente não consegue depois voltar para ler, tá? E durante aqui a nossa live inteira, a gente vai prezar por manter o fluxo e só no final, né, pegar as perguntas de vocês para dar respostas. E a gente vai começar aqui pelo nosso bate-bola, né? Então, bom, antes de mais nada, gratidão, Rei, que delícia, né? A gente poder, né, falar sobre isso, sobre esse tema maravilhoso que nós duas gostamos tanto. E fiquei bem feliz também que foi uma coisa meio vapt-vupt, né? A gente pensou, marcamos e se embora. Então, muito bom. Então, fica à vontade, vou passar para você se apresentar, depois eu me apresento e a gente entra no tema. Então, olá todo mundo, meu nome é Regina. Eu nasci no Uruguai, mas eu morei muitos anos no Brasil. Sou apaixonada pelo Brasil. Primeiro que nada, quero falar isso. Eu faz uns 11 anos que um amigo me passou o documentário Viver de Luz. Eu fiquei apaixonada. Ele me passou esse documentário com um monte de outros de espiritualidade e tal, mas esse eu fiquei tipo, nossa, eu quero viver isso algum dia. Aí eu comecei a pesquisar. Na época não tinha muita coisa, na verdade, sobre o tema. Mas eu sempre fiquei pesquisando, seguindo as pessoas, poucas pessoas lá, né, 11 anos atrás que tinha falando desse tema. E aos poucos começando a praticar, né? Aos pouquinhos. E aí continuamos na prática, indo, voltando e tal. Muito bom, gratidão, meu bem. Eu acho que hoje, até levando em consideração o tema, eu não vou me estender na minha apresentação falando tudo que faço e etc., mas justamente corroborando que eu, né, Eli também, venho um tempo aí já experimentando com essa brincadeira, né, que é o cultivo do prana, e justamente com muitos erros, muitos acertos também, e justamente muitos tombos, muitos processos assim que me trouxeram à tona questões que eu precisava olhar e que eu não sabia que precisava olhar, né? Então tem sido bem interessante e a gente trocou bastante, né, Rê, nos últimos tempos e tem sido bom de ver e conhecer outras pessoas que também estão vivenciando isso. Então, gratidão, gratidão pela troca, muito bom. E, pessoal, então vou só apresentar um pouco o tema, né? Para quem está chegando agora, boas-vindas, boa noite, ou boa tarde, bom dia para quem for ver depois. Justamente a nossa live, o tema ficou sendo como, né, descobrir se você é saudável de verdade, e vocês vão entender durante essa live por quê que é esse título, tá? Mas
A nossa ideia é justamente trazer um pouco sobre a experiência da alimentação prânica, né, ou da nutrição prânica, porque a alimentação é menorzinho do que nutrição, né? E para a gente justamente entrar na explicação do que é isso, né? Porque há muito tempo que a gente não tem live sobre isso, então talvez algumas pessoas que não acompanharam lives que eu já fiz sobre, a gente vai pincelar um pouco disso e vai aprofundar em experiências que a Rê já vivenciou, né? O que ela puder partilhar com a gente. Então a gente espera que vocês curtam bastante. E Flor, não sei se você quer agregar alguma coisa, a gente já começa com as perguntas. Não? Show. Então, primeira de todas, né, que é uma pergunta mais ampla, seria justamente para você contar para a gente como tem sido a sua experimentação, as suas experiências com processos líquidos, né, de sucos, e também os seus processos de jejum. E aí, quando você puder colocar aí no meio também uma explicação desse teu último processo de jejum super incrível, contar um pouquinho mais, vai ser legal. Gratidão. Legal, legal. Então, como eu já falei, eu comecei, tipo, primeiro pesquisando muito. Aí eu fiquei, tipo, uns 4, 5 anos só na pesquisa, só seguindo essas pessoas lendo sobre e tal. Eu assistia vídeos desses respiratorianos comendo batata frita, gente, desse jeito. Então, numa hora me deu que eu falei, vou tentar alguma coisa, né? Inclusive foi por uma razão, tipo, muito superficial, que eu tinha comido muito, eu sempre comi, tipo, nessa época eu comia muita besteira. Eu tinha ganhado uns 6, 7 quilos que eu queria tirar pra colocar um vestido numa festa, tipo, nada a ver. Aí eu pensei, vou jejuar. E aí eu fiz do nada, de um dia pro outro, 20 dias. Que eu queria ser, eu quis fazer, tipo, 21, mas só que no dia 21 era uma das festas, aí eu pensei, vou comer bolo e tal. Saí do jejum assim, desse jeito horrível, comendo qualquer coisa. Mas durante esses 20 dias eu me liguei, tipo, gente, a energia que eu tô tendo é incrível. Tipo, eu sempre fui de dormir muito, claro, muito relacionado com minha dieta péssima, né? Então, o fato de não precisar tanto dormir, ter muita energia, estar muito contente, mesmo que eu estava numa situação da minha vida, num trabalho que eu não gostava, morando num lugar que eu não gostava e tal. Mas eu me senti muito bem. Aí foi que, tive essa experiência maravilhosa, voltei a comer normal, tirando um pouco as porcarias. E aos poucos continuei fazendo aqui e lá, tipo, 3 dias, 4 dias e tal. E muitas vezes, tipo, eu queria fazer um monte de dia e não conseguia. Tipo, 3, queria falar, vou fazer 7 dias. Dia 3, tava indo pra padaria, gente. Tipo, desse jeito assim, bem horrível. E o Gerão tá aí. Gerão, beijos, kisses and hugs. Então, aí foi que eu comecei, tipo, agora na época que tava morando na Bahia, deu a questão da pandemia, eu pensei, gente, é uma oportunidade maravilhosa pra tentar estender esses períodos de jejum e tal, começar também a comer um pouco melhor, né? E foi se dando, eu tava trabalhando online, então aí foi a questão, eu tava trabalhando de professora de inglês. Aí acontecia, antes da pandemia, que eu ia pra academia, pra escola de inglês, saía e eu queria comer alguma besteira, né? Sempre essa questão que a gente olha, né? E é tipo, vou comer isso, vou comer. Mas se a gente não está nesse entorno que tem tanta tentação e tal, fica mais fácil. Aí eu pensei, pandemia é um momento ótimo. Aí comecei a praticar mais, eu estava lá no sul da Bahia, em Arraial da Ajuda, foi um lugar ótimo para prática, né? E aí eu fazia tipo 11 dias, 15, 20, 21, que eu na verdade bebia água, não era jejum, né? Porque jejum, a gente sabe, não é ingerir nada, né? Nem água, nem nada. Mas eu ficava na água de coco, chá e tal, e às vezes algum suco. E depois ia e comia qualquer besteira, tipo açaí com Nutella. Nada a ver. Isso para mim foi um aprendizado maravilhoso de ver o que esses alimentos fazem no meu corpo. E como estando num estado tão legal, leve, livre, solta, abaixa, né? Tipo, cai na terra pesado e tudo muda ao redor. Inclusive as questões de o que está acontecendo no redor, não somente no nosso corpo, mas eu acho que somos um canal de energia e quando a gente obstrui demais, é como que tudo o resto fica obstruído e tudo começa a densificar muito.
Aí foram experiências maravilhosas lá na Bahia, até que eu vim onde eu estou hoje em dia, que é Los Angeles. Antes de estar aqui, estava na cidade de México. Aí eu senti, assim, voltando muito pesado para pasta de amendoim e comendo coisas assim muito pesadas, comendo mesmo sólidos e tal. E a questão é que eu reconectei com ali, eu já tinha falado um tempo atrás, porque me vi numa situação que estava complicado para mim sair do vício, né? Eu acho que é vício que a gente tem com a comida. Então, comecei a fazer os retiros dali, online, vivências, a Vivência Inspirarem, que foi maravilhosa, voltar para o sul, voltar para o leve. E me relembrar, gente, tem uma forma muito melhor de viver essa vida leve e se sentindo bem, porque você pode ter tudo no mundo, tudo. Mas se você não está bem, se você tem uma dor de cabeça, uma dor... não, nada fica bem. Se você não está bem no seu corpo, o resto você pode estar lá no topo que não vai estar legal. Então foi como uma relembrança, aprendendo muito com Eli, falando, Eli, eu fiz uma besteira, comi isso, aquilo. Ela sempre com tanto amor, falando, não, tá tranquila, tudo bem, vai, continua. Estamos no caminho, aprendendo. Eu acho que tenho aprendido muito do sofrimento, de estar, sentir essa leveza, o bom que a vida pode ter, e aí, tipo, enfiar o pé na jaca e comer qualquer coisa e tudo muda, tudo. Então, tem sido um aprendizado, assim, bem do sofrimento, mas legal, porque aos poucos, né, deixar de algumas coisas do lado, ter mais cuidado com certos alimentos. Mesmo até quando eu tava. Não te ouço. Acho que alguém deve ter te ligado, né? E aí ficou mudo aí. Aí, tá me ouvindo? Voltou, Ah, voltou. então Hum. voltou. Até quando eu estava na Bahia, o que aconteceu é que depois de 11 dias de ficar bebendo água de coco e chá, eu fui comer uma pizza. Gente, eu fiquei doente uma semana inteira. Aí não comi pizza por quase 2 anos. Depois voltei, experimentei e foi de novo, tipo, gente, tá, não quero isso, não, não dá. Então, eu tive muitos desses aprendizados, né? Que foi bom. E agora, recentemente, que é o outro dia com a lição falando muito, eu fui fazer o retiro de Marcus Witter, que é um respiratoriano alemão, que ele compartilha a informação, na verdade, em espanhol. E ele está indo por diferentes lugares fazendo o retiro dele, que são 8 dias de retiro, 2 dias de água, 4 dias de nada, sem comer, sem beber líquido, mais 2 dias de água. Mas o que mais impacto eu acho que teve foi a questão de que também em silêncio, sem telefone, sem relógio, sem nada. Sem distração, sem ler também, sem poder ler. Então foi uma experiência que me ensinou que também eu uso muito. As distrações muitas vezes me ajudam a não ir para o refri, né? Procurar. Eu acho que a gente come muito por tédio, consome muito por tédio, né? Então eu sinto que essa questão de não ter nada para me distrair me enfrentou com a minha mente. É tipo, é você com você. Tem outras pessoas no retiro, mas você não pode falar com elas. Então, ter muitas noites, que ainda mais a gente em jejum, a gente quase nem dorme, né? Muitas noites que eu pensava, gente, não sei que hora é, eu quero sair daqui, tô contando as noites para ir embora, porque também me liguei que não só meu corpo está poluído, porque também tá, já dia 6 sem líquido, sem comida, já tava me sentindo fraca e fui beber um copo de água, né? Aí eu pensei, nossa mente está poluída. E eu acho uma coisa muito legal que o Marcus Witte compartilha, que ele fala, a poluição mental é até mais forte que a comida. E eu acho que a poluição mental, o que faz a gente ir comer. Ir, tipo, porque também é uma distração a comida. A gente come e fica meio... Só se liga quando tá no jejum, mas comendo fica meio bêbado, num estado meio aí, né? Então, isso foi, assim, uma experiência muito poderosa para mim, que me ensinou muito de mim, da minha mente, de falar, gente, tá vindo na minha cabeça umas letras de música que eu nem curto. Por quê?
até da minha adolescência e tal, como a gente ter mais cuidado, a questão de começar a ter mais cuidado com o que a gente se expõe, né? Porque tudo isso vai ficando dentro de nós, a gente vai tampando com a comida e aí fica uma bagunça. Depois acontece coisas na vida que a gente fala: ah, gente, por que que aconteceu isso comigo? E a gente que está mesmo criando essa realidade com toda a poluição de comida, mental, do ambiente, né? Radiação e tal, etc. Então, basicamente, não sei se você quiser falar alguma coisinha ali. É muito bom de te ouvir, né? Eu acho que, não sei, para as pessoas que estão aqui ouvindo também, comentem o que vocês estão achando, né, da troca. Eu acho que é bem gostoso. E, e dá aquele refresh, né? Eu sinto que tem um pouco disso. E até de eu mesma rever, e para quem também está aqui, não sei se está sentindo isso, de eu rever também os meus processos. Né? É legal quando você vai partilhando que eu também repenso as coisas que eu fui vivenciando, de certa forma. E, e é legal de você trazer isso, porque assim, eu trouxe até. Eu fiz algumas anotações, tá, gente, para nossa troca. E tem uma coisa, um, um processo assim que a gente vem vivenciando muito e tudo do que você trouxe, né? Que faz sentido com que talvez muitas pessoas aqui também vivenciam, que é um. Eu tenho um cara que ele fala sobre isso. Eu não lembro se ele é. Ele é um pesquisador, não lembro se ele é psicólogo, algum tipo de terapeuta, e ele tem um livro, né? Que o nome dele é Carl Rogers. E ele fala o seguinte, que existe um paradoxo, que é o paradoxo da aceitação. E que eu sei que a gente vivenciou isso muito, a gente troca sobre isso constantemente, né? E também você nos seus processos e eu nos meus. Que é o seguinte, primeiro a gente cai na armadilha da culpa. E aí a gente gira naquela armadilha da culpa ali, às vezes dias, meses, né? Depende da pessoa, claro. E aí a gente começa a se deprimir por conta dessa culpa. E esse é o paradoxo, porque ao invés da gente simplesmente virar a chave e deixar ir, porque a gente aprendeu com aquilo, e tudo é efêmero, tudo é momentâneo, as coisas passam, a gente fica girando dentro desse paradoxo e criando mais problemas, porque bem ou mal, todo sentimento ruim que a gente sente reverbera e continua criando ele ali dentro, justamente, né, o que a Flavinha está falando ali, de poluição mental, que você falou também, isso aumenta, né, a nossa secreção, inclusive, de hormônios de estresse, né, e já levando para o lado mais científico da coisa. Mas em outros sentidos também, a gente acaba tornando aquela própria, revivendo aquele, entre aspas, trauma ou aquele problema, mil vezes. E para o nosso corpo, né, principalmente para nossa mente, se a gente está sentindo a mesma coisa que a gente sentiu, porque a gente fica revisitando aquela sensação, é a mesma coisa que vivenciar aquela mesma coisa mil vezes. Então, de certa forma, a gente demora ainda mais para virar a página, para aprender com aquilo, porque a gente fica girando ali naquela situação mil vezes, né? Então, tinha essa coisa que eu tinha notado, porque eu sei que a gente ia tocar nesses assuntos e que ia eventualmente entrar nisso. E aí eu acho que, assim, uma resposta que você trouxe aí de uma maneira breve, se você quiser alongar, depois você pode falar mais, que é muito desse processo de autoconhecimento que eu sinto que o próprio jejum, que os processos líquidos, que o processo de abstenção, não necessariamente um jejum 100% seco, né? Se a gente se abstém do que a gente normalmente faz, seja o celular, seja a leitura, seja estar sempre se entretendo, né? Vide esse processo que você fez com o Marcos, que foi mega, né? Um processo mega, assim, desafiador, porque trouxe várias abstenções. Não só do alimento, não só da água, não só, né? Trouxe também essas outras abstenções. Então, esse autoconhecimento que advém desses processos, né? Ele justamente faz a gente ressignificar muito, né? Do nosso passado, o que a gente já vivenciou. Pode ser desafiador, mas ele permite que a gente faça isso. E também permite que a gente, de certa forma, reconstrua o nosso presente, que é o maior foco, né? A gente está no presente, e processos assim como que você venceu com o Marcos tem disso, de trazer a gente para o presente, nem que for na marra, porque você não tem o que fazer. A não ser que você fique lutando muito internamente, que a gente faz isso, né? O macaquinho da mente, e fica pensando mil coisas e não consegue centrar no presente. Isso para quem já passou por um processo de até de vipassana, não necessariamente um jejum, vivencia isso demais, né? Também. E aí, com esse processo da gente vivenciar o presente, da gente estar sempre ali centrando e não só ressignificando o passado, mas reconstruindo o presente, a gente, entre aspas, salva o nosso futuro. A gente permite que o nosso futuro seja melhor. Então, são processos, né? Tudo isso que a Rê passou.
e que permitem, né, todos esses pontos. Enfim, não quero me alongar, eu tenho outras anotações, mas que eu vou deixar para a gente ir puxando em próximos momentos, né? Então, deixa eu ver aqui se... Gente, lembrando, né, para quem está mandando perguntas e comentários, se vocês quiserem que a gente responda no final, não esquece de mandar no balãozinho de interrogação, tá? Fica um pouquinho mais fácil, porque aqui a gente, por exemplo, eu já tentei voltar na pergunta e várias vezes já subiu para mim. Então, para a gente que está tentando voltar é desafiador, tá? Mandem lá pra gente na interrogaçãozinha. Quer complementar alguma coisa, Rê, antes da gente ir para a próxima pergunta? Eu queria falar mais uma coisa que você falou das memórias e tal. E nesse processo vieram muitas memórias na minha infância, né? E tanto assim que, tipo, numa hora eu não tinha ligado os pontos, mas eu tava com uma vontade de comer, tipo assim, melancia louca, louca. E eu falava, gente, por que essa vontade louca? Eu nunca como. Tipo, não é que nunca, mas não é uma das minhas frutas, assim, de preferência. Eu pensei, gente, quando eu era criança, meus avós comiam melancia, todo mundo, era tipo época de melancia, melancia para todo canto. E eu pensei, gente, que louco, como com essas memórias vão ficando dentro de nós, porque através do consumo, não só de comida, mas consumo de tudo, de filme, de produtos que for, a gente está sempre, o único que sabemos da vida parece que é consumo, consumir. E aí vamos tampando e fazendo capa em cima de outra capa, e aí fica difícil reconhecer nossos padrões e poder processar as coisas. Aí foi muito legal tendo o Marcos, que ele é uma presença muito, muito poderosa, né? O cara, para quem não conhece Marcos, ele é alemão, ele aos 40 anos de idade, ele era engenheiro, tinha tudo, aos 40 anos de idade falou, gente, eu não sou feliz. Tenho tudo que a sociedade falou que eu tinha que ter para ser feliz, mas eu não sou feliz. E aí começou a fazer Vipassana, processo prânico e tal, e foi largando tudo. Hoje em dia, as pertences que ele tem estão numa mochila. Assim, não tem mais nada. Ele não organiza retiro. Os retiros que a gente faz são pessoas que organizam e trazem ele, mas ele não tá nem aí para organizar retiro e nada. E ele é uma presença que ele te olha e você sabe que ele está ali contigo. Normalmente a gente olha e a gente na cabeça está pensando em ontem, amanhã, o que seja que for. Então, isso para mim trouxe muita, sei lá, muita luz, né? De falar, é onde a humanidade está caminhando, eu acho. De começar a largar tudo, viver o amor que a gente é. Ele fala, o ser que nós somos brilha e não precisa mais luz. Tem que começar a apagar as coisas que a gente não é. Todo mundo artificial que a gente criou baseado, né, no ego, no dinheiro, comida, um monte de coisas que não fazem parte da nossa vida. Eu gosto muito que ele é muito direito, ele fala, a vida é feita de vida, não precisa nutrição, não precisa nada. Alguém inventou a questão de alimentar, de comer, de nutrição, mas a vida é vida. Também eu gosto muito quando ele lembra a gente, né, que fala, gente, tipo assim, os bebezinhos quando eles chegam aqui, eles só querem brincar. E eles brincam com a comida. Mas não é uma coisa que eles precisam. Brinca com a comida e aí o programa começa. Você tem que comer tudo, né? Tem que comer tudo, tem que acabar o prato, senão não vai ser forte e tal. Então é só uma programação mental, a questão que vai se formando e está muito. São gerações e gerações e gerações disso, que viram um vício numa hora. E isso é o que é difícil de soltar, vamos falar, de abrir mão. Eu acho que hoje em dia no meu processo, para mim, é abrir mão do vício e da lembrança, relembrar coisas do passado através de comer a mesma comida que eu comi lá. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que a gente tem que se ligar que as lembranças do passado foram felizes e tinha comida na volta, mas não foi a comida que fez esse momento feliz, né? Então, é isso. É bem interessante esse ponto, né? Eu acho que a gente pode até. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nele, mas assim, é interessante a gente ver o quanto muitas vezes e tem. Ah, como é que é o nome daquele livro? Vocês talvez conheçam, pois, a maioria conhece, né? Todo mundo já sabe de Nárnia, né? Dos contos de Nárnia e etc. C.S. Lewis, que é o escritor desses contos, ele escreveu outros vários livros.
E ele é tipo uma mente assim, brilhante. Tem um livro que eu não lembro qual é o título dele, mas é alguma coisa Cartas de um Demônio. Acho que é Cartas do Demônio para um Jovem Aprendiz. E é basicamente o demônio, né, escrevendo cartas para esse aprendiz de como destruir a humanidade. E eu não me lembro qual que era a carta, já me esqueci. Mas ele falava assim, como que você faz para destruir uma humanidade? Primeiro, você faz ela não viver no presente. Só viver no passado ou no futuro. Porque nem passado nem futuro existem. Então, se você não vive no presente, você vive no que não existe. No passado é menos pior do que no futuro, porque o futuro existe zero. O passado já aconteceu. E de certa forma você pode ter uma certa gratidão pro passado, e etc. E emanar gratidão, e isso é bom. Mas se você vive no futuro, é só viver com ansiedade. Do tipo, será que amanhã eu vou fazer melhor do que hoje? Será que amanhã eu vou ganhar mais? Será que ano que vem eu consigo comprar um novo carro? Será que... Sabe? Não viver no presente. E aí, isso que você trouxe me lembrou desse livro. E, tipo, é incrível essa fala dele. Eu não me lembro se ele falava mais, mas era uma frase, assim, bem marcante, do tipo, como que faz pra destruir a humanidade? Faz ela não viver no presente, sabe? Porque aí ela para de viver o que é real. Todo o resto é irreal. Então, se você vive só o irreal, você não tá vivendo a sua vida, né? De certa forma. É bem isso que você trouxe. Muito, muito potente, né? Essa fala. Legal. Gratidão, Flor. Bom, vamos lá para a segunda pergunta, né? Então, a segunda seria para você partilhar um pouco dos desafios na sua jornada de cultivo do prana. E se você quiser explicar o que é cultivo do prana, né? Para quem não entende muito, também é legal. Gratidão. Eu sinto que o cultivo de prana é nos ligar do prana que já está na gente, né? Prana é tudo, prana tá no ar, é energia vital. E é isso que Marcos também fala, né? É vida. Então a gente está feito de vida e a gente pode começar a se desligar de tudo que não é vida, né? De tudo que é mais artificial e tal. E, e sinto muito que para mim, os desafios hoje em dia eu sinto como um vício. Para mim, comer é um vício. Eu não sinto que eu acredito mais na nutrição e tal, e você precisa comer isso, porque nosso corpo tem a capacidade. E eu também, estando aqui em Los Angeles, eu tive a oportunidade de conhecer mais pessoas que também estão nessa jornada, pessoas que não comem há anos, eles estão mais saudáveis que eu. Então eu penso, gente, a gente não precisa de nada para estar bem saudável. Tudo o contrário, só precisamos de deixar de esbarrar os processos corporais, energéticos com comida. E nosso corpo tem a capacidade de produzir qualquer uma coisa que precisar no momento indicado. Então, é isso. Como o Marcos fala, a questão de voltar para o ser, para a nossa realidade, para o momento presente, para o amor que nós somos, é apagar o ego, né? Eu acho que voltar para a vida prânica, para o cultivo de prana, é tipo apagar esse vício, porque é só um vício. E eu sinto que quando no meu tempo na Bahia, na verdade, eu sinto que estava muito mais fácil porque eu estava num lugar mais natural, não era cidade, eu não dirigia, não só andava a pé, tipo, sem calçado mesmo, tipo, 7 dias na semana, né? E aí eu acho que a reconexão com tudo que é mais real, que essa matriz inventada que a gente fez, faz a jornada muito mais simples. E o contato também. O Brasil, eu acho, como América Latina, a gente tem uma forma de se relacionar muito diferente, muito mais apegada. Não sei se é apegada mesmo, mas é muito mais abraço, muito mais beijo, muito mais estar com a pessoa. É um relacionamento muito diferente ao que tem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, eu me vi numa sociedade muito diferente. Eu vim aqui porque meu parceiro é daqui, a família mora aqui. Então, com eles está tudo bem, tudo maravilhoso. Eles são também um pouquinho mais distantes, né? Meu parceiro comigo não, mas assim, com amigos dele ou com família, é um pouquinho mais distância que tem nos relacionamentos. Mas eu sinto que foi uma forma minha de compensar um amor que eu estava precisando e eu estava tentando de apagar essa ansiedade que vinha desse tipo não estar tão em contato com as pessoas através da comida.
Então, acho que hoje em dia é um dos meus vícios. Eu me liguei que... E, por exemplo, quando eu estou viajando com meu parceiro e tal, ele está comendo e tudo maravilhoso e eu estou no momento... Estou de boa, estou bebendo suco, às vezes nada e tal. Mas quando eu estou sozinha, por exemplo, tem momentos que eu tenho que ficar sozinha na casa do meu sogro, cuidando do cachorro, na casa da minha sogra, cuidando do cadela dela e tal. Eu sinto que são momentos que me levam à comida que tenho que ter muito cuidado, porque é que estou sozinha com os animais e tal, estou sim, tentando reemplaçar, né, esse amor das pessoas com comida. Então, acho que para mim, na minha jornada, hoje em dia é isso. É interessante, né? Porque eu acho que faz a gente pensar um pouco mais sobre de onde veio isso, né? E eu acho que para nós que vivenciamos digamos, a maternidade, né? A gente, bebês, né? Vivenciamos a maternidade como bebês. E que para os nossos pais, muitas das vezes, chorou, tá com fome, muito do que a gente estava sentindo que quase todo, sei lá, possivelmente mais de 50% das vezes, ou até mais de 70% das vezes, não era fome, e a gente enfiava na gente, sei lá, mamadeira, ou toma aí o sei lá o quê, toma chupeta. Então a gente começou a virar muito mais oral, né? Tudo vai pra boca. Então a gente vê que, tipo, muitas pessoas que são mais comunicativas, não é uma regra, tá? Mas a tendência é pessoas mais comunicativas conseguem ter um pouco mais de facilidade com essa coisa de se abster do alimento, mesmo que seja temporariamente, do que pessoas que são muito para dentro, que não conseguem partilhar, né? Então o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, já é uma oralidade, né? Óbvio, a gente está falando. Então, assim, para pessoas que têm a facilidade de partilhar, de usar essa área para outra coisa que não só comer, mastigar e engolir, etc, vai por aí vai, a gente realmente, eu noto que a gente tem facilidade de se abster. Agora, sustentar essa abstenção, né, costuma já ser um pouco mais desafiador, porque já entra justamente nesse ponto de que, ah tá, um problema veio. Como é que eu aprendi a lidar com esse problema lá de berço? Enfia alguma coisa na boca. Vai comer, vai mastigar, vai, sei lá, né? Então, a tendência generalizada é isso. É a gente lidar com os nossos problemas comendo, né? E para quem não é comendo, é alguma coisa boca, fumar, né, por exemplo, ou beber álcool, né, do tipo, então a gente acaba encontrando, exatamente, roer unha, cara, eu era criança de roer unha, roía muito as minhas unhas quando era criança. Então assim, eu noto que a gente tem essa tendência, né? E aí óbvio que é isso que você falou, a gente tem esse constante orar e vigiar, e tá sempre atento e sempre observando e conscientemente buscando retraçar a rota do tipo, tá, eu sei que se eu fizer desse jeito, já é um possível gatilho para eu agir daquele outro jeito. Então eu vou contornar fazendo desse outro jeito. Então é justamente a gente até usar a nossa neuroplasticidade de outra forma, né? Revendo essa trajetória. Muito bom, gratidão. Tem mais algum desafio, alguma coisa na relação? Boa, pode falar. A única coisa que eu queria falar é da questão da boca. É muito interessante que Marcos Vitor, ele fala, a questão da boca é a seguinte, você vê um bebezinho, a boca é um órgão muito maravilhoso para explorar, tipo, para ver o mundo, né? Para conhecer o mundo. Então, tudo vai na boca. E o sistema, tipo, digestivo, é, na verdade, para tirar para fora caso de acidente que a gente engole alguma coisa. Mas aí começa os programas, né? Tem que engolir. Porque, assim, eu faço muitas vezes de babá, de nenê. E eu consigo ver como eles não querem comer. Eles só querem brincar com a boca e cospe pra fora. Não quer engolir. Mas seus pais, que tipo, essa pressão de... E ver também os pais, tipo, comendo, engolindo e tal, tipo... São os ídolos, né? Vão fazer como eles fazem. Tem que fazer porque eles falam. E aí vou poder brincar com aquilo ou com isso, né? Tem muita punição, eu acho, nesse todo esse processo e tal. Mas, na verdade, a boca, a gente teria que usar isso para outra oralidade, para fazer outras coisas. A gente, sei lá, a gente pode explorar coisas tipo, cantar, falar, qualquer uma coisa, mas beijar. E não só tem que ser beijo no parceiro, tipo, beijo na boca, beijo nas mãos de outros, na testa, tipo, ser mais amorosos, porque acho também que a comida é como uma barreira, né, do amor, né? Eu sinto que
Se eu estou consumindo alguma coisa, eu não quero meu parceiro me falar. Porque eu estou, tipo, com isso, né? Acho uma combinação péssima comer e falar. A maioria das pessoas se juntam para comer, mas ao mesmo tempo falar. Gente, não faz sentido, faz uma coisa ou a outra, né? Na verdade, comer, temos que ir deixando para lá. E falar, beijar e cantar, tudo isso tem muito mais propósito na nossa jornada que realmente está simplesmente engolindo, engolindo. Não faz sentido. Muito bom, muito legal essa reflexão. E, e até aproveitando, né, que a gente está falando disso também. Tem muito disso que é isso que a gente está fazendo aqui de certa forma, né? Que se a gente fica olhando e comparando muito, né, a jornada do outro, né, o que o outro faz, e fica sempre olhando para fora tipo, a gente fica sonhando em fazer parecido, isso de certa forma, isso faz com que a gente deixe de olhar para dentro, né? E realmente consiga fazer uma revolução interna. Então, acho que do que você trouxe um pouco antes, né? Dessa coisa das outras pessoas que você foi se inspirando, né? O Marcos, até o Jerome que estava aqui mais cedo, que a gente se inspira nele. E outras pessoas que, né, participam e que vivem esse estilo de vida. Você até falou que você vê as pessoas com cara de mais saudáveis, né? Digamos assim. Eu acho que a partir do momento que a gente olha para essas pessoas como literalmente inspiração, mas ao mesmo tempo a gente não entra num processo de ficar só no externalizar e ficar só olhando para fora, e a gente consegue olhar para dentro, aí quando a gente consegue verdadeiramente transmutar isso tudo internamente, né? E eu acho que cada um vivenciou isso tudo que você trouxe de uma maneira. Mas é generalizado. Eu acho que não tem ninguém que assim não esteja nessa prisão dessa oralidade. Cada um da sua maneira, né? E aí que entra, talvez, no que você trouxe antes também do Marcos, me lembrei disso, né? Que essa questão do ego, né? Do quanto a gente vai se relacionar com o nosso ego e fazendo comparações e tentando, né, ver quem está melhor do que sei lá quem está vivenciando isso da melhor maneira, quem que faz melhor do que eu, ou eu faço melhor do que sei lá quem, é muito ego. E aí seria esse ego trip, né? Que a gente fica nessa viagem do ego e que não consegue sair dessa viagem do ego e eventualmente é uma prisão. Então, a partir do momento que a gente consegue se desaprisionar, essa coisa da oralidade aos poucos vai se tornando mais consciente, né? Imagino eu. Então, enfim, só um ponto aí que me veio você falando. Quer falar mais alguma coisa, Flor? A gente vai para a terceira pergunta. Show. A terceira seria, na verdade, mais rápido, não é bem uma pergunta, né? É você deixar um recado para você mesma na tua infância, né? Você, quando era criança, já que a gente está refletindo tanto sobre essa correlação, né, da nossa infância e a relação do atual, do processo atual para cada um, qual seria o recado que você deixaria para você? Olha, sobre esse tema, eu falaria, não tem que terminar um prato, menina. Não se preocupe. Não tem. E é brincadeira. Comida é brincadeira. Sabe, a gente escuta muito nossos pais, os adultos falando, não, não brinca, é comida, é tipo, tem outras crianças que se não tem para comer. Então, se eu não quero, por que não levamos para essas crianças? Né? É muito louco. Então, é uma brincadeira, na verdade, porque a gente não precisa, mas a gente colocar toda a nossa vida focada aí, porque toda a nossa vida está focada principalmente na questão de fazer dinheiro para comprar comida, né? As pessoas falando, tipo, não, vou morrer de fome se eu não trabalhar. E não tem nada disso. E a questão da fome no mundo é, tipo, todas as pessoas que comemos, estamos apoiando e sustentando a mentira que é a nutrição, o alimento. E aí sempre vai ter fome, porque ainda mais o sistema alimentício é muito, muito doido. Tem comida demais para todo mundo. Tem comida demais, mas como está criado o sistema é simplesmente para gerar pessoas escravizadas ao trabalho para poder principalmente comer. E como a gente come, a gente precisa dormir muitas horas. Então a gente precisa de um lugar para dormir. Mas já tem pessoas que estão vivendo, tem uma possibilidade diferente que é viver sem comer, quase sem dormir. Porque se você dorme 1 hora por noite, 2 horas por noite, já não é tão importante ter uma casa. Você não precisa banheiro, você não precisa cozinha. Andaríamos todos, tipo, soltos pelo mundo, nos encontrando e vivendo realmente. Porque o que hoje a gente chama de vida não é realmente a nossa vida para que a gente vem aqui.
Então, mas o recado foi mais longa a resposta, mas só o recado seria esse. Não, maravilhoso esse recado. É, enfim, não vou entrar nesse ponto, mas talvez a gente possa entrar nesse ponto. Deixa eu só pensar aqui. Dicas. Que a gente já vai entrar na próxima pergunta. Mas vou comentar então, em cima disso que você trouxe, né, das pessoas que já estão vivenciando isso, né, de estarem soltas e que seria o que muitas pessoas ainda não. A gente conhece esse termo, mas talvez algumas pessoas aqui não conheçam, né, que são autônomos. Ou seja, você é você e você funciona para você e você é autônomo, livre de todo o resto, né? E é uma linha que foi talvez o termo foi cunhado na Rússia, né? Mas é uma linha que já existe há bastante tempo. Então, quem vive de maneira autônoma muitas vezes quase não dorme, né? Que nem a Rê trouxe. E aí quem quiser depois pesquisar um pouco mais, ouvir, né, papos de pessoas que vivenciam isso, tem uma página muito legal que é o Drive Fasting Group. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? E aí eles fazem muitas entrevistas e tiveram entrevistas com a galera que é mais forte nisso, que é majoritariamente da Rússia mesmo. E aí trazendo essas experiências, né? Sobre esse processo do sleep freedom também, porque não é só food freedom, né? Não é só a liberdade de você escolher se come ou não come. É liberdade de você escolher se você dorme ou não dorme, se dorme menos ou dorme mais, né? Se come menos ou se come mais. É a liberdade. Então, quando a gente fala muito sobre a gente ouve de respiracionismo, pranivorismo, as pessoas entendem como se fosse uma pessoa que nunca mais vai comer, que nunca come, que nunca dorme, que nunca, que nunca, que nunca. Esqueça a palavra nunca. Não existe, né? É aquela coisa do equilíbrio. Tipo, se você tá afim de comer, come. Se não tá afim de comer, não come. Só que para alcançar esse ponto, para a maior parte de nós aqui, tanto o Rê, quanto eu, quanto vocês, provavelmente que estão assistindo, a gente precisa primeiro desintoxicar. Primeiro, limpar essa morada, né? Porque justamente essa morada aqui, ela precisa de um tempo para entrar nesse ritmo, porque ela precisa ser reprogramada, não só fisicamente, também emocionalmente, também mentalmente e eventualmente espiritualmente, né? Porque viemos, de acordo com a galera que pensa, reflete sobre isso, que a gente segue bastante, o nosso estado natural seria o estado abstêmio, né? Que para você tanto faz ter ou não ter, mas se tem, é isso, né? O trato gastrointestinal é para experimentar, não é para se nutrir, de acordo com a linha que a gente segue, reflete, pensa, né? Bem legal. Gratidão, Flor. Bom, Só adicionar uma coisinha que eu gosto muito que o Marcos fala, explica o sono, né? Quando a gente tá dormindo, para que a gente dorme? Ele fala, seu corpo, você já fez muita besteira, seu corpo te coloca num estado de dry fasting, né? De jejum seco. Porque dormindo você não vai comer, não vai dormir e dá o tempo para seu corpo se recuperar de toda a toxicidade que a gente colocou previamente. E acho muito interessante também fazendo de babá aqui, eu não conhecia esse término, mas aqui não sei se tem ali no Brasil, mas aqui chama de sleep training. O nenê faz sleep training, treinamento do sono, porque os pais querem dormir e querem que a criança logo consiga dormir bastante para os outros também poder dormir, mas a criança só quer brincar e vem aqui para brincar e se dorme tipo um cochilo, acorda e quer continuar brincando e experimentando o mundo, né? Então é muito interessante também que essa questão da autonomia também nos traz a questão de a gente pode dormir, mas a gente não precisa e não precisa tantas horas de sono e blá blá, e toda a programação, né? Que vem. gratidão, minha Flor, é isso. Só comentar aqui rapidinho, ó, que o Will ele mandou aqui falando que a página no YouTube é Dry Fasting Club. Não é essa, tá, Will? Essa é uma página que é mais focada na parte científica. Ou essa outra página, que é entrevistas com pessoas que estão vivenciando esse caminhar, sejam pessoas, entre aspas, né? Porque a gente adora denominar as coisas, né? Colocar filtro e colocar rótulo em tudo. Mas as pessoas mais ou menos avançadas, cada uma no seu nível lá do pranivorismo ou da autonomia, estão lá. Eu acho que é Dry Fast só, tá? O nome dessa página no YouTube. Depois eu procuro. E aí, se eu tiver errado aqui, eu coloco lá na descrição do vídeo, tá, gente? Pra vocês olharem. Mas se eu tiver certa, fica Dry Fast. Vocês procuram depois. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa agregar. Ah, não. Deixa isso aqui pra depois.
Mas vamos lá. A próxima e última pergunta aqui da minha lista, e já já a gente entra aí, né, na pergunta da galera. E fiquem à vontade, gente, para já começar a mandar as perguntas de vocês. Seriam dar dicas para quem está afim de entrar nesse processo, para quem está afim de começar a experimentar um pouco mais com essa consciência prânica, né? Então, o que você sente que seriam boas dicas? Então, eu posso dar dicas relacionadas ao meu caminho, né? Mas cada pessoa é diferente, talvez essas dicas não vão funcionar para você e você tem que procurar em outro lugar. Mas para mim, o mais importante foi a questão mental de me ligar que isso é possível e os porquês. Então, para mim, foi muito importante, como eu já falei antes, de eu fazer uns 4 ou 5 anos só assistindo. Hoje em dia, acho que, como tem muito mais informação e também muito mais pessoas procurando, não precisa passar todo esse tempo assim, procurando informações, estudando e tal. Mas se você, assim, ficar sempre em contato com essa informação, você, na sua cabeça, vai ir reorganizando os conceitos e aos pouquinhos praticando, dependendo onde esteja a pessoa, né? Dependendo da dieta, de quantas vezes consuma por dia, mas se como fazendo mais corta, né? Mais menor, vamos falar, a ventana, a janela onde a gente come, né? Onde a gente come e bebe. Então pode ser tipo passar 16 horas, vários dias por semana sem comer, sem beber. E as 8 horas você come e bebe o que quiser. Depois 7 horas, depois 6 horas, né? Aos poucos, sim, para o corpo ir se acostumando, porque a toxicidade que a gente tem dentro é bastante pesada, porque são décadas e décadas, eu acho que, abusando esse organismo, e tem que ser uma questão devagar. Claro, tem pessoas com questões de saúde que foi de um dia para o outro, porque não tinha outra esperança, medicina já não ajudava, né? E acho que esse caso é diferente e é mais fácil, inclusive, entrar nessa autonomia. Mas para as pessoas normais, eu recomendo, tipo, estudar, começar a seguir pessoas que falam dessa questão, que estão vivendo isso, fazer retiros. Para mim, os retiros com a Eli foram, tipo assim, maravilhosos, surreais. Toda a informação também que ela tem é mágica e é muito, muito também, não só para o coração e o espírito, mas também para a mente, porque ela também é muito científica e traz os porquês das coisas. E aos poucos, e se divertir na jornada, porque estamos aqui para ser crianças e nos divertir. E nada é muito sério, nada do que a gente vê é real, na verdade. E estamos aqui para experimentar e brincar. Então, se diverte. Muito bom. Até agregando que eu sei que você também pensa assim, né? Porque a gente aqui tá, gente, tentando comprimir numa pílula pequena várias coisas que a gente troca, que a gente lê, que a gente vivencia. Que é essa coisa da meditação, né? Então, assim, para quem está realmente querendo aprofundar nisso, e não é necessariamente você se sentar, fechar os olhos e bora meditar. É você estar constantemente naquilo que a gente comentou no início, que é a presença. Isso é bem desafiador. Eu falo que para mim é desafiador porque eu vivo pensando como é que eu posso melhorar a vivência no futuro, como é que eu posso fazer, sabe, isso melhor, isso aquilo melhor, né? E a gente tem uma tendência a ficar sempre nessa coisa de futuro, mas é buscar o máximo da presença, né? E óbvio, quem puder também praticar meditação no sentido de sentar, fechar os olhos e tirar 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para fazer isso, também é maravilhoso, né? Só soma nisso. Eu até me lembro, eu não sei quem que exatamente me contou isso, mas tem uma pessoa que ela comia de tudo e foi ela começar a meditar, que com a meditação ela começou aos pouquinhos a retirar as coisas inflamatórias, né? Desde alimentos de origem animal até o arroz e feijão, né? E retirando essas coisas e agregando cada vez mais frutas e vegetais, e aí aos pouquinhos também retirando isso e eventualmente entrando num processo bem minimalista de alimentação, assim, não é uma pessoa que se considera focada no que é prana, mas está vivenciando sem dar nomes, que é essa coisa, né? Que é a dificuldade do ser humano de vivenciar sem nomear, só vive, né? Então é o nosso grande desafio também. Então acho que fica aí como mais um. Bom, vamos passar para a pergunta da galera, vamos ver aqui se alguém tem perguntas. Eu lembro que lá em cima, e eu me lembro que foi a única pergunta que subiu aqui no comentário, senão eu não ia lembrar. Alguém perguntou se jejum cura. Eu não lembro o que era. E aí eu vi que talvez a Flavinha respondeu aqui que jejum cura tudo.
Eu vou entrar rapidamente nesse e aí passo para você responder, tá, Rê? Que é a gente ter esse cuidado de não achar que jejum cura tudo, tá, gente? Jejum não é panaceia, né? Então a gente não é tipo assim, remédio para todas as questões. Não, a gente precisa abordar muitas áreas, né? Óbvio que o jejum, ele auxilia em quase tudo que é relacionado a excesso. Se a gente está querendo curar algum quadro que é relacionado a excessos, o jejum vai vir como quase que um bálsamo, mas que no início pode ser super desafiador. Sintomas de desintoxicação, e por isso que muitas vezes é indicado que primeiro comece no processo de sutilizar a alimentação, de retirar o que é inflamatório, de começar a comer cada vez mais plant-based e eventualmente mais cru, mais frutas, mais vegetais, mais líquidos e líquidos de boa qualidade, não é, né, não seriam, por exemplo, os líquidos que você vai ler no rótulo lá, uma coisa super processada, cheio de um monte de treco nada a ver. Não, né, suco, chazinho natural mesmo, água de boa qualidade mesmo, né? Então a gente entraria nisso. Não sei se você quer complementar, Rê, essa questão do jejum, não? Show. Vamos ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Ah, tá. A Flavinha falou que eu disse que ele cura nosso corpo todo. Não, ele pode realmente auxiliar em muita coisa, né? Vai entrar em muita coisa, até em questões emocionais, ele pode talvez trazer à tona, porque o próprio jejum traz uma clareza mental maior, né? E isso também traz clareza maior em certas emoções que talvez estão meio não explicadas, certas questões até talvez psíquicas que a gente não consegue ter muito uma clareza no dia a dia. Então o jejum abre muitas portas mesmo. Ó, pergunta aqui, Rê, para você. É, onde assistir o documentário que você falou no início? Eu acho que está no YouTube. Viver de Luz. Em inglês, na verdade, o título original é In the Beginning There Was Light. Mas eu tenho certeza, está de graça na internet. Se é procurar só no YouTube, se não estiver lá, tem que estar se bota no Google, com certeza que acha. Mas vamos ver se eu consigo colocar o link e mandar para ele para ela colocar no vídeo. Boa, boa. No YouTube dá para colocar o link. Aqui no Instagram, infelizmente, ele não fica, sei lá, não dá para clicar e abrir, né? Então, quando eu colocar no YouTube, eu posso colocar o linkzinho lá também. Boa ideia. Bom, não subiu mais nenhuma pergunta. Ninguém tem pergunta, gente. Todo mundo muito claro. Mas queria então só aproveitar para, enquanto a gente espera para a galera, né, comentar qualquer coisa, de agradecer, né, Rê, que eu acho que foi super legal de te ouvir, da gente trocar, muito gostoso. E que a gente possa fazer mais disso, né? Ah, na verdade, olhe lá, a gente nem falou respondendo a pergunta da live, agora eu vou entrar nisso. Né, como saber se você está verdadeiramente saudável? Agora eu me lembrei disso. Que bom que lembrei. Então, vou deixar você discorrer um pouquinho, né? Mas porque você depois pode explicar como que ele também falou sobre isso tudo, né, no teu processo. Mas dentro da linha do higienismo, gente, para quem não sabe, higienismo é uma filosofia não só de vida, né, mas é também um estilo de pensamento do século passado, começou no século passado, né, e foi sendo aprimorado, e vários higienistas e pensadores higienistas, até naturopatas higienistas começaram a surgir. E no higienismo se acredita muito que existem formas de você saber se você está saudável, né? E uma das formas é você se abster de alimentos, jejuar, por 3 dias. Se você se sente saudável, tranquilo, normal, do mesmo jeito que você estava comendo, então você está saudável. Se você não consegue fazer 3 dias de jejum se sentindo, entre aspas, normal, do mesmo jeito que você estava antes, então você não está saudável, né? Então, resumindo, seria mais ou menos isso. E aí, obviamente, né, para alcançar essa saúde, tem tudo isso que a gente trouxe aqui, né? De ter um processo de ir se cuidando, de ir melhorando a alimentação, melhorando os hábitos em geral, buscando até melhorar o seu entorno, quem sabe mudar de cidade para uma cidade menos suja, entre aspas, ou ter um entorno de família, relacionamentos mais saudáveis, menos tóxicos. Isso tudo faz parte desse processo interno, né? Inteiro também. Mas você quer agregar dentro do que ele falou? Eu queria falar um pouquinho do Marcos Witt, que durante o retiro, na verdade, que foram 8 dias, o cara não bebeu, não comeu e não foi pro banheiro. E tinha uma energia maravilhosa, tipo,
ele é um cara que fica muito de boa, muito tranquilo e tal, mas também tem energia de ir, dar uma arrumada na cozinha, que tinha ainda água para pessoas que não queriam ficar sem água, dar uma arrumada na casa, nas lixeiras, esticar e tal. A casa onde o retiro aconteceu tinha 6 andares, bem altos. Então, durante o jejum seco, vamos falar, todas as pessoas estávamos, tipo, bastante frágil, vamos falar, né? Não com a máxima energia para nada. Muitas pessoas deitando o dia inteiro e tal. E uma menina numa das rodas de partilha, o Marcos, na verdade, o conselho dele depois de um retiro, para qualquer pessoa que começar, ele fala: 5 dias por semana você não come e não bebe por 20 horas. E tem uma janela de 4 horas onde você come e bebe. 2 dias por semana, você não bebe, não come nada, e o outro você só bebe água. Aí uma menina falou: ah, Marcos, mas eu sou uma pessoa super saudável, não tenho doença nenhuma, tô ótima, maravilhosa. Tipo, eu não acho que eu preciso jejuar. E aí o Marcos olhou pra ela e falou: olha, eu não te vi pulando as escadas esses dias. Eu te vi, tipo, arrastando você pelas escadas, deitando o dia inteiro. Então, isso só fala da sua doença. E assim, estamos todos, tipo, meio... Ele subia, descia, ia lá, tipo, com a energia toda. Também o cara não corre, porque não precisa correr, né? Ele estava. Se ele precisar correr, eu tenho certeza que ele corre mais longe que todos nós. Mas enfim, tranquilo, mas fazendo tudo. Era as pessoas que estamos participando do retiro, que estamos só tipo, meio que na sofrência aí. Então isso foi uma coisa muito interessante. Também para falar do Marcos Vitor, uma coisa que eu compartilhei com ele, que me chamou assim muito a atenção e fiquei refletindo nisso que a casa onde a gente estava no lago, um lago lindo que a gente podia nadar, tinha uma piscina, tinha espaços assim muito abertos de natureza e tal. Só que o Marcos estava num quartinho do lado do lago, nem tinha um visual legal e tal, tipo um quartinho de nada. Abria a porta, tinha uma caminha, mais nada, meio feinho. E ele ficava quase o dia todo lá no quarto. E não tinha banheiro. O banheiro estava do lado de fora. Então, não acho que ele estivesse escondendo nada aí, né? Porque já tem pessoas que vão falar: ah, não, o cara tava comendo. Sempre tem. Então, ele ficava quase o dia todo lá. Depois ele saía, fica um pouquinho, tipo, olhando assim a natureza, o lago, o que seja que for. Mas a sensação que me deu, o que eu senti, é que, porque todos estamos aproveitando do lugar, né? Para mim, e eu acredito que para todo mundo, era, gente, vou aproveitar dessa delícia de lugar e tal. E ele não, porque eu acho que o cara já está vivendo uma vida tão prazerosa dentro dele mesmo, por estar tão purificado, que nada ao redor, tipo, ele não liga para nada ao redor. Tipo, se tem lago, tem, se tem visual lindo, tem, se não tem, tanto faz para ele. Porque ele já está num estado de prazer que nada tira dele do sossego que ele está, da paz que ele sente. E uma coisa que ele enfatiza muito é: as pessoas estão constantemente procurando distração ou prazer porque vivem uma vida que não é prazerosa. Porque fazem coisas que não querem fazer, mas fazem porque estamos, né, sempre na procura de dinheiro. Ele fala: dinheiro, amor ou comida. Ele fala: enquanto você estiver procurando alguma dessas coisas, você nunca vai ter paz. Porque sempre vão estar nessa rodinha, né, de rato. Na rodinha, o rato acha que está subindo a escada, mas na verdade está uma rodinha. Tá? Isso para mim foi assim muito que me até hoje, né? Eu reflito, fico refletindo nisso e que todos podemos chegar aí, todos podemos viver essa vida prazerosa dentro da gente, sempre estar nada. É um caminho de liberdade. Imagina você não precisar trabalhar para ir para o supermercado, para comprar comida, você não precisa de um banheiro, você não precisa de cozinha, você não precisa de uma casa. Está solto caminhando pelo mundo, que é o que Marcos ele faz, né? Ele caminhou da Argentina até Peru. Levou ele uns 2 anos porque ia parando, conversando com a gente, convidava ele para fazer retiro, mas ele caminha, ele fala que tem melhor que um hotel de 1 milhão de estrelas
que você pode ser morador de rua, não tem que morar na cidade, né? Ser morador de rua na cidade, depois você pode ir na natureza e viver lá e ser feliz. Então, acho assim que estamos caminhando para isso. Muito demais, né? Adoro essas experiências, assim, esses relatos. E parecido com essa história dele de morar na natureza, é do Nicholas também, né? Do Pillars. É também muito parecido, que eu sei que ele mora no meio da floresta, né? Então, total. Ah, a gente tem que deixar um dia pra gente papear sobre essas fofocas, assim, né? Tipo, de contar da vida das pessoas que vivenciam isso tudo. Gratidão, meu bem. Muito bom, muito bom. Não entrou mais nenhuma pergunta, mas óbvio, né? Quem tiver perguntas depois. Opa, foi só falar, subiu alguma coisa aqui. Olha, do que a gente estava falando, olha aqui. Pergunta do Elmi. Sabe se Marcos tem algum retiro agendado para o Brasil? Eu e a gente estava falando sobre pensar em convidar, né? Isso é super legal. Mas, enfim, fica aí pra gente, quem sabe, tentar fazer esse convite e talvez em algum momento do ano que vem, não sei, né? Ele também, obviamente, tem a agenda super lotada. Então a gente vai pensando. A Rê tem o contato dele e ela vai tentar, né? Ela disse que ia tentar pedir pra ele, pra ver se rolaria de fazer no Brasil, e aí a gente procuraria um local, né? Mas com certeza uma ótima ideia. Gratidão, Elmi, aí pela pergunta. É uma coisa que já tá na nossa mente mesmo. Mas novamente, Rê, gratidão, né? Foi maravilhoso trocar contigo. Gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente e por mais lives assim. Em breve a gente pensa em outra. Isso, Um beijo, Flor. gratidão a todo mundo. Tchau, Linda tchau. noite. Tchau, tchau.